noite a todos. Um prazer incomensurável, né, conversar com essa plateia. Queria agradecer a presença de todos indistintamente. E o nosso objetivo hoje é traçar um breve panorama da história do Brasil, e em especial da história política brasileira durante o final do século XVII, início do século, aliás, XVIII, início do século XIX, em que a independência do Brasil foi efetivamente proclamada. E nesse sentido, como já estamos com o adiantado da hora, eu tenho a dizer que minha palestra será muito breve, coisa de 2h30, acho que a gente consegue resolver isso. Vamos lá. A primeira imagem que nós temos aqui é a bandeira do Império do Brasil, porque o Brasil independente começou sob a forma de um império. Mas antes de tratarmos dessa questão, é preciso conhecer os motivos que nos levaram à independência. E isso é fundamental, até porque quem não tem passado não consegue compreender o seu presente, muito menos planeja o seu futuro. Então, começa-se com esta imagem. Quem é? Quem? Napoleão Bonaparte, não é? Grande general francês que teve a ousadia, em pleno século XVIII, de se autocoroar diante do Papa. Não é? Era uma tradição das grandes monarquias e das monarquias mais tradicionais que o Papa coroasse o imperador. Ele convida o Papa para a sua coroação e, diante do Papa, não permite que o Papa lhe coloque a coroa sobre a cabeça. Ele pega a coroa e coloca sobre a cabeça dele mesmo, representando nesse momento que o Estado francês estava acima de qualquer intervenção estrangeira. Mas tudo isso começou por causa lá da Revolução Francesa, não é? Que, na minha modesta opinião, foi um desastre. Principalmente para a França, foi um desastre. Acabou politicamente com a França, uma instabilidade política até então nunca vista, ok? Uma instabilidade econômica e social pior ainda, conflitos internos de uma monta sem igual na história da França e, quiçá, até mesmo na história da Europa, não é? E isso tudo causado pelas divergências entre jacobinos e girondinos, né? Os jacobinos sentavam-se à esquerda e os girondinos sentavam-se à direita na Assembleia Nacional Francesa, e é por essa razão que nós temos hoje, né, dentre os vários conceitos, o que é direita e o que é esquerda na política. E aí o que aconteceu foi o seguinte: a Revolução Francesa é marcada pela queda da Bastilha, não é? O dia 14 de julho de 1789, quando revoltosos invadem a prisão. A Bastilha era uma grande prisão e acabam soltando vários prisioneiros, né? Nesse sentido, começam, né, assim que Napoleão assume o trono, justamente numa tentativa de organizar melhor a estrutura política da França, dá-se início às guerras napoleônicas. E aqui nós temos aí Napoleão alçando grandes voos, ok, no seu cavalo alado. E aí o que acontece? Ele primeiro, como dizíamos, né, é autocoroado. Começa uma conquista inigualável de territórios. Ele começa a invadir territórios pela Europa. Norte, sul, leste, oeste. E invade vários territórios, domina politicamente vários territórios, inicia um domínio comercial também nesses territórios todos, menos na Grã-Bretanha. Franceses e ingleses, né, historicamente rivais, né, nunca conseguiram entrar num grande acordo, pelo menos não naquela época, e isso, claro, né, foi modificado após a Primeira Guerra Mundial. No entanto, esses conflitos com o Império Britânico fizeram com que Napoleão tivesse uma ideia brilhante. Disse o seguinte: todas as nações da Europa, sejam elas livres ou não, estejam elas, melhor dizendo, subordinadas à minha coroa ou não devem mais comerciar com os britânicos. Portanto, não comprem e não vendam nada dos britânicos, que tinham até então uma das maiores, se não a maior indústria, né, do planeta. Os britânicos, evidentemente, não gostaram da história, não é? Portugal ainda não havia sido invadido. E este daqui é o mapa de Napoleão. Nós temos um traço vermelho, ok? Nós temos um traço vermelho dos domínios napoleônicos no seu auge, e todas as demais nações, inclusive o Império Otomano, Portugal e Inglaterra, se veem, Império Otomano e Portugal se veem impedidos por Napoleão, por uma ordem de Napoleão, de
não mais realizar nenhum tipo de transação comercial. Os portugueses desobedecem. São burros? Não. Desobedecem porque era muito mais vantajoso para Portugal continuar o comércio com os ingleses. Ok? O que acontece nesse momento? Essa pessoa aqui, né, quem é? Dom João VI, né? Não era o rei de Portugal, cuidado. Dom João VI, nesta época, não era o rei de Portugal. Portugal estava, né, sob chefia de Estado da Rainha Maria I, que depois de ver seus parentes enforcados durante a Revolução Francesa, começa a apresentar uma série de problemas de equilíbrio psicológico. E por essa razão, a Assembleia Portuguesa nomeia Dom João VI, seu filho, como regente do Império, do Reino de Portugal. O que ele faz? Ele tem uma sacada genial. As pessoas, infelizmente, gostam muito de mudar a nossa história, eu não sei por que motivo isso. Na verdade, sei, mas prefiro nem comentar nesse momento. O que acontece é que pintaram Dom João VI como um bonachão que adorava caminhar, né, pelas ruas com coxas de frango nos bolsos. Não é? Foi essa imagem que nos passaram na escola, e isso não é verdade. Ok? Pintaram Dom João VI como um covarde, alguém que fugiu de Napoleão. Ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. Não é verdade, ele não fugiu de Napoleão. Ele fez uma coisa muito, mas muito mais inteligente. Ele mudou a capital. Foi isso que ele fez. Ele transferiu a capital do Reino de Portugal para Salvador e, pouquíssimo tempo depois, coisa de semanas, para o Rio de Janeiro. Foi isso que ele fez. Todos nós aqui sabemos, claro, não é? Que quando se conquista a capital, conquista-se o território todo. E aí o que acontece? Quando Napoleão começa a invadir, volta no mapa para mim, por favor. Quando Napoleão declara guerra a Portugal e diz claramente que vai invadir o território, justamente pelo fato dos portugueses não terem concordado com o bloqueio, ele reúne a corte, por sugestão inclusive do Conselho do Estado, ok? E praticamente entre 10 e 15 mil pessoas embarcam para o Brasil. Napoleão invade o território da França e, ao chegar na praia, olha ao longe e vê os navios todos da coroa portuguesa já navegando em alto mar. Os canhões que ele tinha não tinham alcance para aqueles navios, ou seja, ele ficou a ver navios. E daí vem a expressão, né, que nós tanto utilizamos, ficou a ver navios. Ok? Próximo. Então, eles desembarcam no Brasil. Dom João, o regente, transfere a metrópole para o Rio de Janeiro. Portanto, a capital do Reino de Portugal passa a ser o Rio de Janeiro. Só que não somente o Reino de Portugal, ele tem outra ideia. Outra ideia. Ele concede autonomia a todas as ex-colônias portuguesas. Então ele cria o Reino de Portugal, Brasil e Algarves, que em árabe é Al-Har e significa de todo o Ocidente. Não é? Isso quer dizer que todas as províncias, todas as colônias portuguesas são transformadas em, sim, Estado português, no entanto, elas se administram. Ele institui o parlamentarismo, é isso que ele faz. Ele mantém a chefia de Estado, ele passa a ser o chefe moral da nação, ele passa a ser a pessoa que representa institucionalmente o Império de Portugal, não é? Mas agora, sob a forma de Reino Unido, os países passam a ter, né, essas ex-colônias passam a ter uma administração, ok? Autônoma, tá bom? Traz para o Brasil os poderes executivo, legislativo e judiciário, abre os portos às nações amigas, portanto ele passa a comercializar com a Inglaterra em solo brasileiro. Napoleão não tem condições de vir até aqui para atacá-lo, cria o Banco do Brasil e tantas outras coisas, ok? Tantas outras coisas. O que acontece? O filho dele, né, Pedrinho de Alcântara, acaba se casando com ninguém mais, ninguém menos que a arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina. Uma mulher com uma inteligência, uma sagacidade incrível, incrível, um punho e uma força tremenda. E aqui eu digo mais, prestem bem atenção. Dona Leopoldina foi a primeira mulher a governar o Brasil. Ok? A primeira pessoa a governar o Brasil do sexo feminino foi Leopoldina de Habsburgo. E quando eles se casam,
Quando eles se casam, o brasão se mistura. São duas famílias nobres que misturam os brasões. O brasão da família de Bragança, da Casa de Bragança, era verde. O brasão da Casa de Habsburgo era amarelo. Criam um brasão verde e amarelo. Portanto, o verde da nossa bandeira não é a representação das matas, e o amarelo da nossa bandeira também não é a representação do ouro que nós temos. O verde é a representação da Casa de Bragança, e o amarelo é a representação da Casa de Habsburgo, que é a casa de Dona Leopoldina. Okay? Ao se casarem, unem duas famílias importantíssimas. E ela vem, claro, para ser a rainha de Portugal, Brasil e Algarves. Passam-se os anos, e em 1815, Napoleão é derrotado. Finalmente, Napoleão é derrotado. Neste momento, vejam, de 1808 a 1815, o Brasil já estava numa efervescência cultural enorme. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foi trazida por Dom João VI nos seus navios, e tantas outras relíquias da Europa, não é? Nesse momento, o Brasil, com aquela efervescência cultural, com uma grande efervescência econômica, crescendo e se tornando um grande destaque no mundo, Napoleão cai. Quando Napoleão cai, o perigo em território português desaparece. Concorda? Se o perigo desaparece, acontece o quê? Os políticos, as grandes oligarquias portuguesas se unem e formam as chamadas Cortes Gerais e Extraordinárias, que também constituem as Cortes Constituintes de 1820. Essas cortes portuguesas nada mais são do que o próprio parlamento português. Então, o que seria o equivalente ao nosso Congresso Nacional hoje. O parlamento português era chamado de cortes, ok? Justamente porque estávamos num contexto monárquico. E essas cortes, em 1821, ordenam que Dom João VI retorne a Portugal. E ele não quer retornar a Portugal, até porque ele mesmo dizia que o Brasil estava, o Brasil era o futuro. O Brasil era a nação do futuro, era o lugar do futuro, o país do futuro, porque ele via o potencial econômico e social que nós temos. Lembrando que, nesse ínterim, Dona Maria vem a óbito. A rainha vem a óbito. E Dom João VI é coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves no Rio de Janeiro. Então o rei de Portugal, Dom João VI, quando se tornou rei, passou a ser Dom João VI, efetivamente, passa a ser, efetivamente, um rei português coroado em território brasileiro. Mas o parlamento português exige que ele retorne, porque era Reino Unido, e devolva a capital para Lisboa. Devolva a capital para Lisboa. E aí, ele retorna, e o que ele faz? A segunda sacada de Dom João VI. O segundo momento mais inteligente deste homem, que infelizmente é rechaçado, não é? É rechaçado pela história apócrifa que nós temos. Ele deixa seu filho como regente do Brasil. Simples assim. Quer dizer, ele retorna a Portugal para evitar maiores conflitos, principalmente na Revolução do Porto, logo após a Revolução do Porto, e deixa o seu filho aqui para comandar o Brasil, mas ainda não na condição de imperador, e tão somente na condição de regente. Portanto, o Brasil estava subordinado ainda a Portugal. Percebe? Ele não perde o território, ele mantém o domínio político, mas mantém a autonomia administrativa do país. Mantém a autonomia administrativa do país. Isso foi de uma inteligência, uma sagacidade incrível, incrível. Em seguida, quando as cortes determinam o retorno de Dom Pedro I, porque as cortes vão dizer também depois, Pedro, volte para o Brasil e volte para Portugal. Voltar para Portugal significava retirar a autonomia brasileira. E aí vem o famosíssimo Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Percebam, esse é um texto da carta dele, que foi lida ao povo. Aliás, da carta de José Bonifácio, que nesse momento já estava na articulação política desse processo todo. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal, a vingança das cortes e direi até a deserdação que dizem já estar combinada. Perdão, foi um errinho de português ali.
E se não ficar, correrão rios de sangue nessa terra, nessa grande e nobre terra, tão querida do seu leal pai, que já não governa em Portugal por opressão das cortes. Percebam, o governo já não está mais na mão do monarca, está na mão do parlamento. Continuando, eu como ministro, José Bonifácio dizendo, eu como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Percebam que Bonifácio tinha uma cultura também impressionante. Ele era um grande botânico, era um grande jurista e não sei se todos aqui sabem, mas a Universidade de Coimbra tem uma ala em nome de José Bonifácio, dedicada à mineralogia, ok? Uma das alas de mineralogia da Universidade de Coimbra recebe o nome de José Bonifácio. Ele era um grande minerólogo, e era um político também altamente sagaz e brasileiro, nascido em Santos. Nascido em Santos, a família Andrada é uma das famílias mais tradicionais de Santos. E o interessante é que Bonifácio teve contato, quando esteve na Europa, não só com os revolucionários franceses, em que ele concordava com determinadas posições, porém ele discordava de outras, mas também ele esteve na Europa e trouxe para o Brasil a maçonaria. E isso é importante a gente registrar. É impossível falar de independência sem falar da maçonaria. Impossível falar de independência sem falar de Dona Leopoldina, e impossível falar de independência sem falar em José Bonifácio. Tá? Pode seguir? Esse veio o dia do fico, e ele diz claramente, se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Ok? Essa frase é famosa, dia 9 de janeiro de 1822. No próximo slide, nós temos uns fatos que foram consequentes ao dia do fico. Uma das primeiras ações que Dom Pedro toma é criar a lei do cumpra-se. Olha que interessante. Lei do cumpra-se. Como assim? A lei do cumpra-se. Todas as ordens que chegavam de Lisboa tinham que antes passar pelo gabinete do príncipe regente para que ele escrevesse cumpra-se. Se ele não escrevesse de próprio punho cumpra-se, a lei não seria cumprida no Brasil. Simples assim. Então, neste momento, quando vem o fico, é neste momento que podemos pensar que se dá o início da independência do Brasil. Nós não podemos considerar, 7 de setembro, levanta a espada, independência ou morte, pronto, estamos independentes. Não, houve uma série de acontecimentos anteriores e uma série de acontecimentos posteriores e mais, não foi um ato pacífico. Houve uma série de revoltas, houve uma série de questões políticas, houve uma série de lutas, militares inclusive. Então, essa história que é aprendida na mais tenra idade da escola precisa ser revista ou revisitada. Ok? Então, surgem movimentos separatistas nesse momento, olha que interessante. Surgem movimentos separatistas. Algumas regiões do Brasil pretendem se separar, sendo leais a Portugal, ou mesmo tornar-se completamente independentes, como aconteceu na América Espanhola. A América Espanhola é formada por uma série de republiquetas. Foi desmantelada em várias repúblicas que até hoje não funcionam. Assim como nós não funcionamos, pelo menos não do modo que nós desejamos. E acredito que também não do modo que eles desejem funcionar. Não é? Esses movimentos separatistas, nós temos aí vários exemplos. Houve na Bahia, por exemplo, Maria Quitéria, também. Houve a insurreição pernambucana. Uma série de situações que precisam ser reestudadas. Mas havia nesse meio, uma série de grupos que eram favoráveis ao pacto colonial, portanto, a transformar o Brasil novamente numa colônia. Havia uma série de movimentos, por outro lado, que eram pró-independência e que queriam efetivamente que o Brasil se tornasse independente, inclusive uma série de discussões dentro das lojas maçônicas da época, a principal delas, a Comércio e Artes, que ainda está no Rio de Janeiro, ok? E ações, inclusive republicanas, pessoas querendo que o Brasil se tornasse independente e não adotasse o modelo
da monarquia portuguesa, mas sim se fosse transformado numa república. Ok? E aqui nós temos dois grandes nomes dessa independência. José Bonifácio, claro, né, que foi ministro, o primeiro ministro, né, nosso, brasileiro mesmo, e Gonçalves Ledo, que é esquecido pela história. Gonçalves Ledo é muito pouco citado pela história, e eu sinceramente não sei porquê, repito, acho que sei, mas prefiro não comentar. Né? Gonçalves Ledo foi um dos grandes articuladores da independência do Brasil. Os dois maçons. E os dois opositores, em alguns aspectos. Bonifácio era monarquista. Gonçalves Ledo era republicano. Então, um dos grandes líderes da independência do Brasil, para que o Brasil se transformasse numa monarquia, foi Bonifácio. Outro grande líder, querendo que fosse uma república, foi Gonçalves Ledo. Tá? Apesar dessas inúmeras brigas, dessas inúmeras questões, vocês podem consultar facilmente na internet, qualquer um encontra na internet uma ata assinada por vários maçons dentro da loja Comércio e Artes, declarando a independência do Brasil, dizendo que o Brasil deveria ser declarado independente. E aqui temos um erro histórico com relação à data. Isto não ocorreu no dia 20 de agosto. Isto ocorreu no dia 9 de setembro, 2 dias depois da independência. Acontece que isso ocorreu no Rio de Janeiro, e a independência foi proclamada em São Paulo. Meus caros, não havia internet, não havia WhatsApp, não havia telefone, não havia carro, avião. Então levava-se dias para as notícias chegarem. Quando isso foi feito em 9 de setembro no Rio de Janeiro, isso porque a maçonaria usava um calendário diferenciado do calendário gregoriano, que é o que nós temos hoje, não é? A notícia ainda não havia chegado lá. Mas esse movimento surgiu dentro das lojas maçônicas, mas ele surgiu também, e com uma força extraordinária, nas ruas. Havia o costume da panfletagem. Não há muito tempo, alguns pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro conseguiram resgatar uma série de panfletos nos arquivos da Biblioteca Nacional, e o mais interessante é que encontravam manifestos pró-independência, pró-Bonifácio, pró-Ledo, com várias outras ideologias naquela época, e eram manifestos interessantíssimos, porque quando um dizia algo, vinha outro grupo e soltava um manifesto contrário, e havia essa resposta. Esse contraditório acontecia nas ruas das grandes cidades do país. Ok? O que acontece? Olha só, olha a corrida do tempo aqui. A insurreição pernambucana, tropas de Lisboa aportam na Bahia. Claro, conflito. Dom Pedro I era militar. E era maçom também. Mas ele era militar. E um senhor militar. Tá? Em seguida, os navios vão para o Rio de Janeiro. Começam a se dirigir para o Rio de Janeiro. Claro, era a capital. Imagine a situação. Portugal olha para o Brasil e diz: tudo bem, vocês serviram enquanto Napoleão veio para cá. Napoleão perdeu, trouxemos o rei de volta, agora o rei deixa o filho dele lá e não quer trazê-lo de volta? Como assim? Não quer trazê-lo de volta? É o nosso herdeiro, então ele tem que ficar aqui. A capital do Império de Portugal é Lisboa, não é o Rio de Janeiro? Então volte. Não volto, fico, e tudo que vocês me mandarem, eu tenho que passar primeiro pelo meu aval. Ah, não vai ser assim não, então manda os navios de guerra. Mandaram os navios de guerra para cá. Okay? O que acontece? Por causa de todas essas coisas, Portugal também suspende o poder judiciário. Olha que loucura! Imagina, não havia geladeiras, tá? Não havia também o direito do consumidor consolidado como nós o temos hoje, evidentemente. Mas se uma pessoa quisesse ingressar em juízo contra outra, sem haver um judiciário em território brasileiro, deveria encaminhar toda a documentação para um tribunal em Lisboa, para que um juiz em Lisboa desse a sentença. Se uma viagem de São Paulo ao Rio, que hoje de ônibus leva 5 horas, 6 horas, de carro também, mais ou menos esse horário, né? Na época levava 5 dias, 6 dias, a cavalo, até mais. Imaginem encaminhar um processo para
Lisboa, para que fosse julgado em Lisboa e depois trazida a sentença para ser cumprida aqui, não é? Esses conflitos todos fazem com que Dom Pedro tenha uma ideia, junto com José Bonifácio. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar acalmar a situação, vamos tentar apaziguar as pessoas. Como? Vá até elas. Você não é o regente? Não é o príncipe regente? Então vá até elas, converse com elas. E Dom Pedro disse, tá bom, eu vou. Foi para Minas Gerais, que era um grande centro econômico do país, e foi para São Paulo, Santos principalmente. Alguns dizem que por causa da Marquesa. Outros, historiadores mais sérios, dizem que foi efetivamente porque Santos era um grande porto, se não o maior porto do país. Era justamente através de Santos, terra do nosso comandante, que todas as mercadorias brasileiras saíam. Todas as mercadorias advindas de outros países, principalmente da Europa e da América do Norte, entravam. O único porto efetivamente estruturado, e até hoje, é um dos maiores do país, se não o maior. Não é? Então, ele vai a Minas e vai a Santos. Mas a sede era no Rio de Janeiro. O que ele faz? Ele deixa a Dona Leopoldina como regente. E é aí que eu disse que é a primeira mulher a governar o Brasil, e o fez brilhantemente. Brilhantemente. Quando Dona Leopoldina, vendo essa confusão toda, essa balbúrdia toda, percebe o perigo das forças armadas portuguesas na costa brasileira e os conflitos armados em território nacional, o que ela faz? Ela convoca o Conselho de Estado. Numa monarquia a coisa funciona mais ou menos assim. O rei ou o imperador é o chefe de Estado. O primeiro-ministro é quem governa, é quem administra. Institucionalmente, quem tem a responsabilidade é o imperador. Quem tem a obrigação, a responsabilidade de coletar impostos, distribuir recursos, fazer investimentos, normalmente é o primeiro-ministro. Só que isso só pode ser feito com a aprovação do parlamento, no nosso caso o Congresso, e também há um Conselho de Estado, que é um conselho consultivo. São os consultores, tá certo? Do rei. O que ele faz? O que ela faz? Ela convoca o Conselho de Estado no dia 2 de setembro. Vejam, dia 2 de setembro de 1822. E diz para o Conselho que ela está pensando em fazer algumas coisas e pede para ser, pede a opinião dos conselheiros. E os conselheiros opinam. Ela estava na regência. Veja, ela não era a rainha de Portugal, ela era princesa consorte. Ela era princesa consorte de Portugal, Brasil e Algarves. Ele era o príncipe regente que estava em viagem e, com uma articulação mais do que perfeita, conseguiu unir as pessoas em torno da pessoa dele, do príncipe regente. O que ela faz? Ela, junto com José Bonifácio, encaminham uma carta. Ao encaminharem uma carta, Bonifácio até diz, mate quantos cavalos forem precisos. No entanto, entregue essas cartas o mais rápido possível. Então, saíram os mensageiros, desesperados, atrás do príncipe regente. E foram encontrá-lo no Ipiranga. Ele não havia chegado em São Paulo ainda. Ah, mas o Ipiranga não é São Paulo? Hoje é. Mas do Ipiranga ao centro da cidade, ao pátio do colégio, se não me falha a memória, é algo em torno de 25 quilômetros. Por aí, quase a distância daqui para Delmiro Gouveia, certo? Daqui para Delmiro Gouveia são 30 quilômetros. Agora, imagina, 25 quilômetros, encontro com Dom Pedro, era 4 horas da tarde, mais ou menos, 4h30 da tarde. E aí, quando Dom Pedro se vê efetivamente abordado pelos mensageiros, ele recebe este texto de Dona Leopoldina. Prestem muita atenção nesse texto. O Brasil está como um vulcão. Até no Paço, portanto no Palácio Imperial, há revolucionários. Até portugueses revolucionários. E quando ela se refere aos revolucionários, ela se refere aos revolucionários pró-independência e contra a independência também. O povo brigando nas ruas. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediatamente. Ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho de Estado, olha lá o Conselho de Estado vos aconselha a ficar. Meu coração de mulher e esposa
prevê desgraças se partirmos agora para Lisboa. A mulher é incrível, né? A mulher é incrível. Ela consegue levantar o homem e fazer dele a criatura mais perfeita do mundo. E nós somos altamente imperfeitos, né? As mulheres são extremamente resistentes, coisa que nós não somos, né? E essa mulher era de uma sagacidade, uma astúcia incrível, realmente incrível. Continua a leitura. Sabemos bem que o que tem sofrido o nosso país. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais, são governados pelo mesmo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. Portanto, aqui houve uma inversão. Se o objetivo de uma monarquia parlamentar é uma paridade, é o equilíbrio entre os poderes, aqui houve uma inversão. O governo estava acima do Estado, acima das instituições. Ela continua: o Brasil será em vossas mãos um grande país. Olha o recado que ela dá para ele. O Brasil vos quer para seu monarca. O que aconteceu aqui? É claro, né? O Conselho de Estado foi ouvido e Bonifácio também foi ouvido. Lembrem-se, né? A ala monarquista era a ala de Bonifácio. Continuando. Com vosso apoio ou sem vosso apoio, ele fará sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, senão apodrecerá. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Ela manda. Dona Leopoldina simplesmente manda. Não acontece assim em casa? Ah, mas eu não estou com vontade de fazer. Não, você vai fazer. Vai lavar a louça. O amor, hoje não. Vai, porque eu estou lavando a louça a semana inteira. Hoje é você quem lava. Pode ir em rua? Ah, não, mas é um jogo. Não tem jogo. Vai lá, desliga a televisão e coloca para lavar a louça. Ela faz a mesma coisa, só que ela faz isso, né? Ela faz isso num nível muito maior e com um respeito extremo à pessoa do marido, que é o príncipe regente. Ela estava na regência. Talvez, ela até tivesse poder para declarar a independência dentro do Paço do Rio de Janeiro, mas ela não o faz. Em respeito ao marido, ela manda a carta para o marido fazer, porque era ele o titular do trono, e não ela. Mas ela manda, fazei, pois. E aí o que acontece? Ele diz, ele fica doente de raiva quando ele vê esse negócio, porque ele já estava por aqui. E aí vem o grande e famoso grito de Ipiranga, né? As cortes portuguesas querem escravizá-los, porque ele estava ali naquele momento acompanhado de soldados, sim, estava acompanhado de um padre, sim, né? Sempre viajavam na companhia de um padre. Aliás, a família imperial brasileira é extremamente católica, até hoje, está no Brasil, está em São Paulo, até hoje são brasileiros, ok? E lutam pelo Brasil, tem uma visão de Brasil incrível, realmente incrível, na minha opinião, inigualável, conhecem o Brasil com uma palma da mão. Não é? Os bisnetos da princesa Isabel, todos aí. E ele diz, a partir de hoje, nossas relações estão quebradas. Em guarda, ele manda os soldados ficarem em guarda, e ele grita, soldados, laços fora. Esse laços fora foi um gesto simbólico, mas um gesto real. Os soldados tinham um laço azul e branco, que representava a união com a coroa portuguesa, porque nós éramos um Reino Unido. Então, nos seus chapéus e nas suas divisas, havia um laço azul e branco. Ele coloca a tropa em guarda e manda tirar os laços. Soldados, laços fora. Quando manda e arranca o próprio laço. Quando ele arranca o próprio laço, e os soldados arrancam, esse é o gesto simbólico que marca definitivamente a separação do Brasil do Reino Unido de Portugal e Algarves. Continuando, né? E ele diz, pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus. Repito, pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus. Ele jura por Deus. Juro promover a independência do Brasil. E ele grita independência ou morte. E esse grito não é à toa. Ele não tirou esse grito da cabeça, independência ou morte. José Bonifácio havia sim constituído uma organização paramaçônica,
com uma elite tirada dentro da maçonaria, cujo lema era, entendeu? Alô? Cujo lema era independência ou morte. E lembrem-se, nós já dissemos, Dom Pedro I era maçom, chegou a ser grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, né? E pouco tempo depois, por inúmeras razões, ele fecha, né, as atividades do Grande Oriente, dentre as quais, uma delas, uma tentativa forte de ingerência sobre o Império Brasileiro, e a outra delas por questões religiosas, por ser extremamente católico. Ok? Então o que acontece? Esse lema era um lema, sim, de uma dessas ordens paramaçônicas de José Bonifácio. Mas é nesse momento que ele rompe oficialmente. Só que ele estava no Ipiranga, no meio do mato. No meio do mato temos aí uma representação belíssima, né? Belíssima, porém não real. Não real. Até porque os dragões da independência ainda não haviam sido constituídos, não é? E nessa imagem, né, de Pedro Américo, os dragões da independência acompanham, né, Pedro, que até então não era Pedro I, era simplesmente Dom Pedro, o príncipe regente. E claro, a história apócrifa vai dizer uma série de coisas acerca da saúde de Dom Pedro, dizendo que ele estava com dor de barriga, aquela coisa toda, e mais uma vez, esconde-se o heroísmo de Dona Leopoldina, a visão dela, mais uma vez esconde-se as ações de Dom Pedro I em unificar o Brasil e não permitir que o Brasil se transformasse numa série de republiquetas como foi a América Espanhola, não é? Por causa de uma dor de barriga. É no mínimo cruel isso. Isso, na minha opinião, é no mínimo cruel. Okay? Continuando, nós temos aqui, né, que às 16h30, mais ou menos, ele recebe a carta, dá o grito, e por volta de 7 horas da noite, mais ou menos, 6 horas, ele consegue chegar no pátio do colégio. Tá? Ele chega ao pátio do colégio. Esse pátio do colégio, né, é até hoje um dos grandes marcos da cidade de São Paulo, é um dos grandes pontos, né, em que os jesuítas efetivamente trouxeram todo o ensino, não só religioso, mas também teórico, filosófico para as pessoas daqui. Foi onde efetivamente o Brasil, aliás, São Paulo, nasceu. Ok? E aí o que ele faz? Ele para. Ele chega, em vez de ele descansar da viagem, ele para e ele vai compor um hino. Ele vai escrever um hino. Porque a partir das 4 horas da tarde, quando ele arrancou os laços, o Brasil já não era mais subordinado a Portugal. Ele simplesmente cria o hino nacional, que não é este hino que nós temos. Este hino que nós temos, a melodia é a melodia do hino da coroação de Dom Pedro II. Cuidado! É a melodia da coroação de Dom Pedro II. O hino da República, que seria o segundo hino brasileiro, que não pegou e acabou ficando como hino da República. O povo estava acostumado com a melodia, trocaram a letra e transformaram, né, o nosso Ouviram do Ipiranga no hino nacional. Mas o hino nacional brasileiro não era esse. Era o hino da independência. Que acho que aqui todos conhecem. Já podeis dar pátria, filhos. Não é? Todo mundo conhece esse hino. Era o hino brasileiro. E ele compôs ali. Aí o que ele faz? Ele convoca as pessoas de São Paulo para o teatro. E às 21 horas, ele se senta ao piano, executa o hino e canta o hino nacional. No mesmo dia, depois de passar horas viajando, horas e horas, no lombo de um cavalo, ou de um burro, como alguns dizem, não sabemos, mas ele para e faz isso. Então eu fico impressionado com a noção de patriotismo, a noção de patriotismo, a ideia, o valor de nação que se tinha, para evitar que sangue fosse jorrado. Percebam? Sangue brasileiro jorrado, para evitar que o Brasil se desmantelasse. Ele percorre as províncias a cavalo, deixa a esposa, por influência de seu grande amigo e conselheiro, José Bonifácio, e proclama a independência, e no mesmo dia compõe um hino e executa o hino, para que as pessoas o conheçam. E a partir dali institui que aquele é o hino nacional. Okay? E vigorou, claro, até 1889,
retorna ao Rio de Janeiro e no dia 12 de outubro, que era aniversário dele, data do aniversário de Dom Pedro I, ele é aclamado, ele não é coroado ainda, ele é aclamado. E ele é aclamado como rei do Brasil. Como rei do Brasil, e não como imperador, como rei do Brasil. O povo vai às ruas, na porta do Paço Imperial, e grita: Rei do Brasil, Pedro I, rei do Brasil. José Bonifácio tem um xilique e fala assim: não, rei não, imperador. E aí me perguntem, qual a grande diferença? Existem inúmeras. Uma delas, vou citar apenas algumas. Uma delas é a chefia de nação. O imperador é chefe de várias nações. E o Brasil sempre foi, historicamente, graças a Deus, e essa é a nossa maior beleza, constituído por várias nações. Várias nações negras, várias nações indígenas, várias nações brancas, várias nações amarelas e várias nações vermelhas. Tanto que há teóricos da década de 60 que sustentam a existência de uma quinta raça, que seria a raça brasileira, que é a mistura de todas elas. Então, ele é o chefe de várias nações. Segundo, as dimensões territoriais brasileiras. Nosso território é continental. Cabe uma Europa inteira aqui dentro e ainda sobra espaço. E eu aqui faço minhas honras e tiro meu chapéu para as Forças Armadas que, com muito sacrifício, com muita luta e com igual patriotismo, fazem a garantia da segurança nacional. E aí, em 1º de dezembro, ele é coroado. Percebam? Vamos voltar para Dom João VI? Olha só, Dom João VI sai, deixa o filho. Antes de sair, ele diz: filho, tome para ti esta coroa, antes que algum aventureiro o faça. Porque Dom João VI já sabia que o Brasil se tornaria um país independente do Reino Unido. Ele sabia disso, sabia que era algo inevitável, e ele deixa o filho para que o filho se transformasse no monarca. E nesse caso, foi escolhido o império e não o reinado. E aí, com a mesma deferência e reverência e respeito ao pai, ao assumir o trono, Dom Pedro I diz: se o rei voltar, eu lhe entrego a coroa. Percebe? Então, se ao mesmo tempo o imperador tem uma honra hierarquicamente, uma hierarquia de honra, tá? Uma hierarquia de honra em relação ao rei, ao mesmo tempo ele tem um respeito ao pai. A noção de família, o respeito ao pai, ao dizer: se o rei voltar, eu lhe entrego a coroa. O rei não voltou, o rei morreu. A herdeira do trono era Maria, filha de Dom Pedro I. Ela vai, o irmão dele dá um golpe, tira Maria do trono. Aí o que ele faz? Ele tem que voltar. Ele volta para tomar o trono de volta, não para ele, mas para a filha, que era a herdeira legítima. Lembrando que Dom Pedro I também recusou a coroa da Grécia. Ele era herdeiro da coroa grega. Ele preferiu ficar no Brasil. E quando ele sai do Brasil, ele deixa o filho dele com 5 anos. Imagina, você deixaria seu filho com 5 anos de idade nas mãos de um grande amigo? Você deixaria? Seja honesto para mim. Eu não sei se eu teria essa coragem, eu não sei se eu teria essa força para deixar meu filho com apenas 5 anos de idade e com uma responsabilidade magnânima de chefiar um país nas mãos de um amigo. Olha, cuide do meu filho, porque eu também tenho outras coisas para cuidar. E ele sai e deixa o filho dele, Pedro também, sob tutoria de quem? José Bonifácio, mais uma vez os Andrada, que até hoje estão na política. Há alguns deputados, alguns congressistas que são descendentes diretos dos Andrada. Há um monumento enorme no centro de Santos, em homenagem aos Andrada. Deixa nas mãos de José Bonifácio, como tutor de seu filho. Coroado em 1º de dezembro. Em seguida, nós vemos aqui uma imagem da família imperial brasileira, do primeiro reinado, Dom Pedro I, Dona Leopoldina e seus filhos aqui em casa. Ela se torna a primeira imperatriz do Brasil.
a primeira mulher a governar o Brasil, também se transforma na primeira imperatriz do Brasil. Falava fluentemente o alemão por ser austríaca, o francês, o inglês, além das noções de política, história, etiqueta, além de uma grande política, era uma grande mulher e uma grande mãe. E veio a falecer pouco tempo depois. Falecendo pouco tempo depois, Dom Pedro se casa com Dona Amélia de Leuchtenberg, que vem a ser a segunda imperatriz do Brasil. E com Dona Amélia ele parte para Lisboa. Então, o grande resultado disso foi uma série de conflitos armados, pelo menos inicialmente, em território nacional. Infelizmente, houve sim derramamento de sangue. Uma das maiores conquistas que nós tivemos foi a Constituição de 1824, que, me perdoem, não foi uma Constituição outorgada, não foi algo imposto por Dom Pedro I. Ele não mandou e desmandou. O que aconteceu foi que a Assembleia Constituinte queria retirar totalmente o poder dele e transformar o Brasil na mesma coisa que estava acontecendo com as cortes portuguesas. Queria colocar o governo acima do Estado. O governo não pode estar acima das instituições. As instituições estão para garantir a segurança e a harmonia nacionais. E o governo para administrar. São funções distintas. Não pode estar acima das instituições, e era isso que queriam que colocasse. Aí ele fecha a Assembleia, redige a Constituição com um grupo de notáveis, e ele faz uma coisa que até hoje nós não vimos em nenhuma Constituição republicana. Ele submete à apreciação popular. Foi. Ele fez um plebiscito, na verdade um referendo, nas paróquias, que eram os locais onde efetivamente se votava, submetendo texto. Vejam, esta é a minha proposta. E o povo votou. Ele, ótimo, então se o povo votou, eu vou lá e coloco a Constituição. Mais legítimo do que isso, impossível. Foi o povo que quis essa Constituição. De cunho liberal, econômico, e fazendo do Brasil um Estado unitário. Não éramos uma federação, como queria Gonçalves Ledo, éramos sim um Estado unitário. Havia províncias, as províncias não eram autônomas, como hoje temos estados e municípios. Tá? E, na verdade, hoje não temos uma federação, e por um único motivo. Não que isso não fosse bom, não que o sistema federativo de Estado, a forma federativa de Estado, me perdoem, não que a forma federativa de Estado seja ruim. Ao contrário, acontece que na época não era adequada, porque se tivesse sido instituída a forma federativa de Estado, o Brasil hoje teria se transformado numa série de republiquetas como a América Espanhola. Se é autônomo, vai pedir independência. Ele não. Ele consegue manter sob a forma de Estado unitário, passa a ser o símbolo moral da nação, que é o mais importante de tudo, exerce o poder moderador, e com isso ele garante a unidade do Brasil. Ah, mas a província cisplatina foi uma província, uma única província, e se tornou independente, que hoje é o Uruguai. As demais não. As demais permanecem até hoje, ok? E aí, em 1825, o Brasil indeniza, num tratado, ok? Portugal em 2 milhões de libras esterlinas. Houve uma indenização, né, pelo rompimento, né, não negociado previamente, e que foi a forma que Dom Pedro encontrou, junto com o pai, forçado efetivamente pelas cortes portuguesas, a garantir que o Brasil fosse reconhecido por Portugal como um Estado efetivamente independente e soberano. E nesse momento eu repito os meus agradecimentos e reitero a importância desse encontro, que eu acho que deve ser fomentado não só no 7 de setembro, ele é tão importante que ele é mais lembrado e muito mais comemorado do que o 15 de novembro, graças a Deus. Eu que sou monarquista ferrenho, não é? Disse que iria tentar não fazer uma propaganda na monarquia, mas eu não consigo. É fundamental que nós comecemos a buscar efetivamente a verdade e estudar com mais afinco a verdadeira história do Brasil. Esquecer essas asneiras que falam por aí, da coxa de frango e da dor de barriga, tá? E olhar efetivamente para quem estava no comando da nação.
Porque primeiro tinha a noção de família e uma nação. E uma nação é uma grande família. Simples assim. Ou somos todos brasileiros, ou não somos uma nação. Não existe preto, branco, amarelo, roxo, alto, gordo, feio. Existe brasileiro. Existe ser humano que é brasileiro. Né? E ao assumir o trono, junto com Dona Leopoldina, eles renunciam a toda e qualquer outra nacionalidade e assumem definitivamente, pela Constituição de 1824, a nacionalidade brasileira. Então, uma austríaca passa a ser brasileira e um português passa a ser brasileiro, como todos nós. Então, eu quero fazer realmente um pedido a todos, para que pesquisem, né? Estudem um pouco mais e fomentem isso, incentivem seus filhos a estudarem a verdadeira história do Brasil. E não essas baboseiras que falam da coxa de frango e da dor de barriga de Dom Pedro I. Neste momento, mais uma vez agradecendo, eu passo a palavra ao Tenente Coronel, que tenho certeza que vai fazer uma exposição brilhante, muito mais brilhante, né, do que isso, vai poder complementar de forma fundamental, né, essa nossa conversa. Uma boa noite a todos e obrigado.